você que for acessar o celular, eu vou estar lendo na versão NAA, tá? Apocalipse 7, 11 e 12. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam o nosso Deus para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos entrar na presença do Senhor neste momento como igreja do Senhor, né? Porque nós não entramos na presença de Deus somente quando nós estamos aqui. A partir do momento que nós levantamos e a partir do momento que nós deitamos, nós já estamos na presença de Deus, porque nele nós vivemos, porque nele nós nos movemos, e é Ele que nos dá o fôlego de vida. Ele é o motivo da nossa adoração, Ele é o motivo que nos traz aqui. Amém? Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez, assim como os anjos, anciões e toda a criação celestial que declara nesse texto, ó Pai. Reconhecemos que Tu és o centro de tudo, ó Pai, aquele que reina, o soberano sobre a história, sobre a Tua igreja e sobre nossas vidas, ó Pai. Assim como o céu declara, nós também declaramos: Amém, Amém, Amém. A Ti pertence o louvor e a glória, a sabedoria que governa todas as coisas, as ações de graças por tudo que tem feito, Senhor. Honra que nenhum outro merece, somente o Senhor merece, ó Pai. Que o Teu Espírito que nos guarda, nos conduz pelas veredas da justiça, Senhor. Receba neste momento, Senhor, este culto como uma expressão sincera de adoração, ó Pai. Que nossas vozes se unem, ó Deus, ó Pai, à liturgia do céu, ó Pai. E que os nossos corações se prostrem diante da Tua majestade, ó Pai. Purifica, Senhor, os nossos lábios. Purifica, Senhor, Deus Pai, os nossos pensamentos, ó Pai. Alinha, Senhor, a nossa vontade, a Tua vontade, ó Pai. E faça-nos, ó Deus, lembrar que acima de tudo, Senhor, acima de toda dor, Senhor, acima de toda luta ou incerteza, Senhor, que nós passamos, ó Pai, Tu continua sentado sobre o trono, ó Pai. Que este tempo de louvor, ó Pai, e adoração seja para a Tua glória, Pai, e para a edificação da Tua igreja, Senhor. Nós Te adoramos, ó Pai, hoje e para todo sempre, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. A Ele toda a honra, Pai, todo o louvor e toda a adoração, Senhor. Nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, porque nós reconhecemos que só Tu és digno.
digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te Aleluia, Senhor. Continua, Senhor, derramando, Senhor, do seu poder, da sua unção, da sua graça sobre a tua igreja, Senhor. Assim como nós declaramos, tu é a glória, Senhor, nós queremos continuar declarando que nós vemos a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão e o seu poder sobre nós, sobre a tua igreja, Senhor. Os céus abertos, hoje nós queremos contemplar o seu amor descer neste lugar. Aleluia. Tenha liberdade, Senhor, para manifestar do seu amor sobre este lugar, sobre cada vida. E vamos adorar o Senhor. Aleluias. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos.
sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse nosso lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluias! Glórias a teu santo nome, Senhor. Nós queremos, ó Pai, continuar te adorando, ó Pai, com os nossos dízimos e nossas ofertas neste momento, ó Pai. E queremos, ó Pai, continuar declarando através desse louvor. Abra os nossos olhos, ó Pai, abra os olhos dos nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, contemplar as suas maravilhas, para que nós possamos enxergar, ó Deus, aquilo que o Senhor está fazendo no plano espiritual, ó Pai, e que muitas das vezes nós não conseguimos discernir, Senhor. Mas quando o Teu Espírito ministra aos nossos corações, quando o Senhor abre os nossos olhos espirituais, nós conseguimos discernir aquilo que provém de Ti, Senhor. Ministra aos nossos corações através desse louvor, ó Pai. Aleluias. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a
Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Aleluias. Amados, há uma passagem no livro de Atos e Deus tem ministrado ao meu coração sobre esse texto, e às vezes assim eu nunca percebi o momento que esses apóstolos estavam vivendo. Já li tantas vezes o livro de Atos, mas ontem, quando eu li esse texto, eu percebi algo diferente. E diz assim, capítulo 4, versículo 31: enquanto eles oravam, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amados, basta a gente olhar ao nosso redor, basta a gente conversar com as pessoas que não são nem cristãs. A gente tem percebido que nós temos vivido um momento onde a nossa fé, ela tem sido roubada por muitas distrações. Qualquer luta que a gente enfrenta, a gente abandona a fé, a gente deixa de congregar, a gente deixa de caminhar com os nossos irmãos. E no nosso meio existem pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando por dificuldades em silêncio, que a gente nem sabe. Nossos irmãos, pessoas da nossa casa. E talvez você que está aqui hoje, você seja uma delas. Eu não sei da sua luta, eu não sei o que você passa no trabalho, eu não sei qual é a sua luta dentro de casa, eu não sei qual é a sua luta com o seu filho que está se tornando adolescente, eu não sei qual tem sido o motivo que você muitas das vezes tem até mesmo se balanceado na fé, tentando desistir, né? Mas o amor do Senhor sempre nos atrai. Eu não sei o que exatamente às vezes te leva a entrar num quarto escuro. Existem momentos que a gente quer entrar no quarto escuro, e esses momentos às vezes nos causa ansiedade, uma depressão. Mas uma coisa eu sei que eu quero dizer para você nessa noite, porque eu já experimentei isso aqui, é que enquanto nós oramos,
enquanto nós adoramos, algo começa a acontecer ao nosso redor. Porque em meio às tribulações, amados, não é você que vence sozinho. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. É Ele quem vence. Os apóstolos aqui, eles tinham acabado de ser ameaçados pelas autoridades religiosas por proclamarem a sua fé. E o mais interessante é que eles não oraram a Deus pedindo fuga. Eles não oraram a Deus pedindo proteção. Mas eles se reuniram como igreja. E enquanto oravam, foram cheios do Espírito Santo. E com ousadia anunciava a palavra de Deus. O resultado da nossa adoração, amados, ela não é ausência de problemas, mas o resultado da nossa oração é perceber a presença de Deus no meio delas. E esse louvor que nós iremos cantar, ele fala sobre isso. E por isso eu quero conclamar a igreja, nós clamarmos juntos essa canção. Que a nossa luta, ela não é contra a carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Mas em meio às nossas lutas, o nosso Deus é vencedor. Aleluias. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Sim, Senhor, imutável é o seu nome, Senhor. Oh, Senhor, continua manifestando do seu amor sobre a tua igreja, Senhor. Aleluias.
trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm vão, seu trono assim está. Teu nome imutável é. Imutável é o seu nome, Senhor. Não há nada que se compara ao seu nome, Senhor. Não há nada que se compara com a tua presença, Senhor. Não há nada que se compara, Senhor Deus Pai, em meio às lutas, ó Pai. Como é bom, Senhor, nós temos a certeza que em meio às nossas dificuldades nós não estamos sozinhos, ó Pai. Porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está junto conosco, ó Pai. E que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, ó Pai. Porque a Tua palavra que nos diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, ó Pai. Aleluias. Trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão. Poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade Teu nome infalível é, os reinos vêm vão, Teu trono assim está. Teu nome imutável é. Imutável. Aleluias. Teu nome imutável é, Senhor. Glórias a Teu santo nome. Aleluias. Continua, Senhor, ministrando nos nossos corações, através da Sua palavra, Pai. Que nós possamos, ó Deus, permanecer com os nossos ouvidos sensíveis, para ouvir aquilo que de antemão o Senhor preparou para a Tua igreja, através do Seu servo, ó Pai. Aleluias. Amém. Amados, essa palavra a qual eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, o Senhor colocar ao meu coração alguns dias atrás, onde eu estava trabalhando, meditando, conversando com Deus, orando, falando com Deus sobre relacionamento, falando com Deus sobre intimidade, falando com Deus sobre o viver, né? O viver em Cristo.
Como Paulo mesmo disse, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E meditando em cima dessa palavra de viver em Cristo, de morrer ser lucro, o Senhor ministrou isso ao meu coração e eu quero passar para a amada igreja. Talvez você já sabe disso, talvez você vai se surpreender com aquilo que vai ser dito, mas uma coisa é certa, essa palavra dessa noite é uma palavra de salvação da nossa vida, é uma palavra que se nós fizermos de tudo para nós obedecer ela, não obedecer o pastor Wellington, obedecer a palavra do Senhor, nós seremos salvos, nós iremos morar com o Senhor na eternidade, na glória. Nós iremos sair de tudo isso aqui terreno, tudo isso aqui que é sofrimento, que é passageiro, tudo isso aonde a palavra diz que é apenas uma passagem. E vamos morar com o Senhor, fora do tempo, na eternidade. Aleluia. Eu almejo isso, meu amado. Eu almejo isso. E busco todos os dias, todo instante, todo momento, a me enquadrar naquilo que o Senhor tem pedido, aquilo que o Senhor tem ordenado, aquilo que o Senhor tem deixado para nós. A palavra de hoje vai falar muito sobre decisão, sobre escolha e sobre ser fiel naquilo que nós escolhemos, naquilo que nós decidimos. Não medir esforços, não se vitimar, mas antes ser firmes, ser fiéis, ser firmes, robustos na nossa decisão. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Hebreus, no capítulo 9. A epístola, aos Hebreus, no capítulo 9. Eu ia ler apenas os 2 últimos versículos, mas eu vou ler ele inteiro. É um pouco longo, mas, por favor, preste atenção para que você entenda. Diz assim, do versículo 1 até o versículo 28, diz assim, Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino, um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia candeeiro, e a mesa e os pães da proposição, e ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, o tempo todo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções
e justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Mas, vindo Cristo, é o versículo 11 do capítulo 9, mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para os servires ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá algum valor enquanto o testador é vivo. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhante aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com o seu alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O 27, e como aos homens está determinado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, e aos que esperam para a salvação. Amém. Feche seus olhos. Senhor, palavra de salvação é essa qual o Senhor nos dá nessa noite. Eu tenho certeza, Senhor Deus, ó Pai, que não importa a forma que nós estamos, aleluia, nesse exato momento. Não importa, ó Pai, qual a nossa força na nossa caminhada. O que importa, Senhor Deus, ó Pai, é aquilo que nós decidimos e aquilo, Senhor Deus, ó Pai, que nós escolhemos, aleluia. E a Tua palavra é bem direta quanto a isso. Eu tenho certeza, ó Deus, ó Pai, que cada coração aqui nessa noite, cada coração, Senhor Deus, ó Pai, que ouvirá essa mensagem, temos, Senhor Deus, ó Pai, por convicção de que a morte de Cristo ela é o suficiente, aleluia, para nos dar a salvação. E que isso, Senhor Deus, ó Pai, não vai vir, ela já veio sobre nós, aleluia. Por isso, sustenta-nos, ó Deus, na Tua presença, com a Tua graça, com a Tua força e com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar assento, amados.
Amados, nós crescemos ouvindo, eu mesmo ouvi muito isso, um ditado popular que diz que a única certeza que nós temos é a morte. O homem, sendo cristão, não sendo cristão, conhecendo a Deus, não conhecendo a Deus, ele leva esse ditado com ele porque ele fala assim: a única certeza nessa vida que nós temos é a morte. E nós podemos debater, nós podemos questionar esse ditado popular, mas a única coisa que nós não podemos negar é que ele traz uma verdade quanto a isso. É que ele traz algo de verdadeiro, algo que se nós pararmos para analisar, nós vamos entender isso. Que a morte ou que o fim desta vida a qual nós vivemos, ela é certeira. A palavra do Senhor confirma isso. A palavra do Senhor, aquilo que é a nossa regra de fé, aquilo que aquilo que nós cremos, aquilo que nós defendemos, aquilo que nós entendemos, ela afirma isso. Então nós não podemos negar que atrás desse ditado há uma verdade nisso. E que essa verdade, ela remete ao fim de um corpo físico. Ela remete a um fim de um corpo biológico, de um corpo fisiológico. Então o que nós temos que entender com isso? Que nós somos uma alma dentro de um corpo. Que há um espírito dentro desse corpo. E às vezes nós invertemos a situação, achando que nós somos um corpo que tem uma alma e que tem um espírito. E a Bíblia e a palavra do Senhor diz que é totalmente diferente. Por mais que a ciência, por mais que a história, por mais que a Bíblia declara que esse corpo físico, esse material, vai se findar um dia. Porque ele é corrupto, porque ele é corruptível, né? Porque ele é pecador, porque ele é falho, porque abriu-se uma brecha dentro dele. Nós vemos que para esse corpo físico foi dado um prazo de se finalizar. Foi dado um prazo para ele não ser eterno ou não viver muito tempo. A história bíblica nos mostra que os antigos viviam 100, 200, 300, 400, 500, 900 anos. E tudo que se tinha era corrupção, tudo que se tinha era o afastar de Deus, tudo que se tinha era o deixar Deus, o deixar um relacionamento com Deus, era viver com suas próprias vontades, era viver com com aquilo que agradava a si mesmo. E esse corpo a qual nós vivemos, ele tende a puxar para esse lado. A Bíblia relata que há uma constante luta, uma constante briga, uma constante guerra entre a carne e o espírito. Por quê? Porque esse corpo é corruptível e ele quer coisas que são terrenas, coisas que são corruptíveis. E o espírito, ele quer coisas que são espirituais. Ele quer coisas que são de Deus. E se nós formos para dentro da Bíblia, a Bíblia sempre vai nos alertar que as coisas terrenas, elas vão passar. As coisas que são aqui da terra, elas vão ficar de lado. E às vezes nós nos preocupamos tanto com coisas terrenas, com coisas que são aqui de baixo, que são passageiras, vamos dizer assim. Esquecemos daquilo que o Senhor mais adverte dentro da palavra dele, daquilo que é eterno, daquilo que Ele tem preparado para nós, daquilo que Ele tem feito
Todas as vezes que o homem precisa de algo para receber a salvação, o Senhor, Ele permite, Ele faz, Ele dá. Aleluia. Todas as vezes que o homem precisa de algo para ser salvo, o Senhor Jesus, Ele se dispõe, Ele se dispôs, ou melhor dizendo, a entregar a sua própria vida. O capítulo 9 diz isso. Antes, todos os dias, o sacerdote tinha que ir num lugar, oferecer sacrifícios, sangue de animais, de touros, de bodes, para que as pessoas daquela época fossem salvas, ou que tivessem um pecado perdoado. Para que perdoar pecado? É para ser salvo. E uma vez por ano ele entrava num lugar santíssimo e oferecia mais uma vez sangue. Então Deus estabeleceu algo para que o homem se relacionasse com Ele. Algo que, por mais que o homem se afastasse da presença dEle, por mais que o homem desse lugar para essa carne que é terrena, por mais que o homem ouvisse mais o lado da carne, pendesse mais para o lado da carne, o Senhor sempre fez algo, aleluia, para que trouxesse o homem para o lado dEle, para o lado espiritual. Isso nós não podemos negar. Talvez você tenha algum testemunho, alguma experiência para contar. Quando você não tinha forças, quando você pendeu totalmente para o lado da carne, o Senhor preparou novamente uma oportunidade de você se encontrar com Ele. Às vezes você não tinha força e nessa sua fraqueza, nessa sua caminhada, todas as vezes, o Senhor preparou algo para você encontrar com Ele, renovou as suas forças, te deu novamente ânimo para continuar a caminhada, para caminhar, te deu novamente a oportunidade de se relacionar com Ele, de sentir a presença, o toque, o mover dEle. Aleluia. Muitas vezes, a nossa pergunta para essa tese de que vai chegar um final, para essa tese de que vai se acabar, para essa certeza que nós temos de que ou a morte ou o fim dos tempos vai chegar, nós perguntamos assim: quando será que vai chegar esse fim? Quando será que vai chegar isso? Quando será que vai chegar a morte? Ou quando será que Jesus vai voltar? O nosso questionamento é esse: quando que vai ser isso? Será que vai ser daqui um dia, daqui 10 dias? Como será que vai estar o planeta? Ou como será que vai estar o Brasil? Ou como será que vai estar a nação? A nossa preocupação é essa, mas se nós formos para a Bíblia, se nós olharmos a fundo o que a palavra nos diz, a nossa pergunta ela tem que ser outra. Ela não tem que ser quando vai ser, mas ela tem que ser assim, olhando para nós: como eu vou estar quando o fim chegar? Amém. Qual a minha posição, qual a minha decisão, ou qual a minha escolha quando o fim chegar? Não quando chegar, quando que vai chegar, mas quando chegar, como eu vou estar? Que você possa tirar a primeira lição dessa mensagem nessa noite, de que não importa quando vai vir o fim é certo, o fim ele vai vir. Isso é uma certeza. Ainda mais afirmando aquele ditado. Mas como nós estaremos quando Ele chegar? Eu quero ser um pouco mais, te dar um chacoalhão um pouco mais forte, dizendo: se o fim chegar hoje ou amanhã, vamos dizer assim, como você está? Qual a sua posição diante daquilo que você crê?
porque eu creio que Jesus um dia vai voltar para me levar. Eu creio que o Senhor Jesus um dia vai voltar para levar a sua igreja. Eu creio, aleluia, que Jesus vai voltar e vai levar cada um que aqui está, cada um que está ouvindo essa mensagem. Mas qual a posição que nós estamos nisso que nós cremos? Qual a posição que nós estamos tomando? Qual a decisão que nós estamos tomando mediante a isso, a essa crença nossa, a essa esperança nossa? Tem um louvor da harpa que fala que a nossa esperança é a sua vinda, que o Rei dos Reis vem nos buscar. Então, se nós esperamos que Ele venha nos buscar, nós temos que estar todo o tempo preparados para isso. Nós temos que estar todo o tempo certos de que Ele vai vir. Sabe o que me vem à memória, o que me traz assim uma alegoria? É de que quando nós estamos esperando alguém na nossa casa, alguém liga ou manda uma mensagem e fala assim: eu vou te visitar tal dia. Nós preparamos a nossa casa, arrumamos, limpando tudo, organizamos para receber aquela pessoa. E Jesus tem falado que Ele vai vir nos visitar todos os dias, todo instante, dentro da palavra dEle. E como que nós estamos preparando a nossa casa, o nosso coração, a nossa morada para o Senhor? Qual é a decisão que nós temos tomado? De convidar o Senhor para ser presente na nossa vida todos os dias? Mas como que nós temos comportado quanto a isso? Quando o fim chegar, que nós sabemos que ele vai chegar, que a palavra diz que, no versículo 27, desse capítulo 9, diz assim: como aos homens está ordenado morrerem. Aqui ele está um morrer no sentido acabar esse corpo físico, finalizar esse corpo físico, ou com morte, ou com a volta do Senhor Jesus. Ele vai morrer, esse corpo ele vai ficar. Uma vez, vindo depois disso, o juízo. Está ordenado apenas uma vez esse corpo acabar, vindo depois disso o juízo. Nós temos que entender uma coisa, que esse texto, ele está expressando algo que vai acontecer. Ele não está dizendo que pode acontecer, ou não está dizendo, talvez aconteça, não. Ele está sendo bem sucinto, bem claro, que o homem, o corpo, o homem, a mulher, a criação, ele vai se findar. E após findar isso, vai vir o juízo. Mas esse juízo aqui, ele está escrito de uma forma, existem 3 formas de escrever juízo na Bíblia, traduzido do original grego para a Bíblia. Existe o juízo de julgar, que do grego é karinó, ou seja, um juízo de julgamento, que nós vamos achar lá em Mateus 7, o juízo de julgar, alguém vai ser julgado pela aquilo que ele fez, pelas obras que ele fez. Tem o juízo de condenar, entrou em juízo, em condenação, que está lá em João 3,8. E tem o juízo que está escrito aqui, que é um juízo de decisão. Um juízo que é o caríris, de decisão, ou seja, eu decidi, eu tomei um juízo de decidir. Eu estou em pleno juízo, eu tomei uma decisão de que eu quero servir a Jesus, de que eu quero ser salvo, eu tomei uma decisão de que eu quero ser crente, eu tomei uma decisão de que eu quero ser fiel a Deus. Eu trouxe isso em juízo, em consciência, em decisão. Então, a palavra diz que
Ao homem está ordenado morrer uma vez. Para que você entenda, eu vou ler esse versículo colocando, ao invés de juízo, vou colocar decisão, a tradução que encaixaria aqui do grego. Diz assim esse versículo 27 do capítulo 9 de Hebreus: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vivendo depois disso a sua escolha, ou a sua decisão. Então esse texto ele remete de que se nós decidimos seguir a Cristo, depois que esse corpo findar, nós vamos viver aquilo que nós decidimos, amém? Nós vamos viver aquilo que nós escolhemos enquanto nós estávamos vivos. E isso aqui quebra um pensamento, ou quebra uma tese de que nós estamos vivendo e vamos esperar Jesus decidir como que nós vamos viver depois da morte. Será que você já parou para pensar isso? A decisão de que se nós vamos servir a Cristo depois da morte, é agora. É antes de nós morrermos. Depois da morte vai vir apenas o juízo, ou seja, apenas aquilo que nós decidimos. Aleluia. É por isso que eu disse que a palavra de hoje é palavra de salvação. Para que você possa entender que se você decidiu, um dia você levantou a sua mão e falou: eu decido ter Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu decido seguir a Cristo como meu mestre, como as mensagens que foram ditas aqui alguns tempos atrás, alguns dias atrás. Eu decidi servir a Jesus. Eu decidi ser servo dele, ser fiel a ele. Eu decidi ser um galho na videira. A decisão ela é nossa. Nós decidimos isso, nós escolhemos isso. E esse texto vem dizer assim: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vivendo depois disso aquilo que eles decidiram. Então o prazo para nós decidirmos, o prazo para nós escolhermos aquilo que nós queremos após a morte, entenda isso, após a morte ou após a volta do Senhor Jesus Cristo, é agora. O prazo de nós decidirmos o que nós vamos querer depois que o Senhor Jesus voltar, ou após nós morrermos, se nós morrermos antes dele voltar, é agora, enquanto nós ainda estamos vivos, enquanto nós ainda estamos respirando, enquanto nós ainda estamos tendo fôlego de vida, que um dia vai ser tirado. E a palavra diz isso. Vai se findar esse corpo que nós vivemos nele. Eu quero expressar algo que o Senhor ministrou ao meu coração, para que você entenda que as mensagens a qual tem sido pregada, as mensagens a qual tem sido ministrada, os louvores a qual tem sido entoados para você, não tem sido nenhum combinado um com o outro, mas tem sido regido pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque essa mensagem vai fazer com que você, se você ainda decidiu, mas você não vive aquilo que você decidiu, você não tem uma vida cristã ativa, você não ora, você não lê a palavra, você não jejua, você não tem um tempo com Deus, um devocional. A sua decisão ela é meio termo enquanto a seguir a Cristo. A sua decisão enquanto a seguir a Cristo é apenas vir nos cultos, nos domingos, nos eventos especiais. Mas lá na sua casa você não quer saber de Deus, você não quer saber de cumprir o seu voto com Deus, porque quando você fala: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu rei, que o Senhor seja o meu mestre, o meu Senhor. E tem uma passagem que Jesus declara isso para os discípulos, ou para a multidão que estava ouvindo ele. Fala: vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor, mas vocês querem fazer o que vocês bem entendem.
Vocês me chamam o Senhor é o meu rei, eu quero que o Senhor venha morar em mim, eu quero que o Senhor venha habitar dentro do meu coração, mas o nosso coração divide prazeres carnais, divide pecados de estimação, divide vontades próprias. Nós decidimos servir a Cristo, mas nós não estamos andando conforme nós decidimos, nós estamos andando conforme nós bem entendemos. E as mensagens que é pregada aqui tem falado muitos quanto decisão, quanto escolhas, e às vezes tem sido soprado ou falado aos nossos ouvidos, mas nós não temos dado um mínimo de atenção, ou temos dado atenção, mas não temos chegado no suficiente da atenção que tem que dar, que é de mudança de atitude, mudança de pensamento, de parar e falar assim, eu decidi ser fiel ao Senhor, eu decidi servir eu decidi a ter Jesus como meu Senhor, como meu Rei, e essa decisão vai influenciar tudo aquilo que eu vou fazer durante o meu dia a dia. É difícil, meus amados, mas essa decisão vai fazer você abrir mão de muitas coisas, que as pessoas vão olhar e vai falar assim, é loucura isso que você está fazendo. Mas a Bíblia diz que é loucura para os homens, é loucura para aqueles que não conhecem, aqueles que não entendem, para os ímpios. O que vai definir a nossa decisão, as nossas escolhas, é aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. O que vai definir como será o nosso juízo depois que morrermos, depois que finalizar o nosso tempo aqui na terra, vai ser a forma que nós estamos andando. Quando acontecer o juízo, não vai ter mais como mudar a nossa decisão. Quando acontecer esse tempo, se findar o nosso tempo aqui na terra, não vai mais ter como. Não adianta você falar, Senhor, e eu vou parafrasear a Bíblia, em teu nome eu curei, em teu nome eu batizei, em teu nome eu subi no púlpito e preguei a tua palavra, em teu nome eu cantei o mais bonito que eu podia. Não vai adiantar nada depois que se findar o nosso tempo. A decisão é antes, a decisão é agora. O momento que Deus vir decretar o momento da morte, ou o momento que Jesus voltar, a palavra diz que o juízo final vai acontecer para todos no mesmo tempo. Eu digo assim, mesmo aqueles que morreram e aqueles que ainda não morreram. Quando Jesus voltar, aí sim Ele vai decretar o juízo final. Não é esse juízo a qual o texto disse, de decisão, mas sim Ele vai falar o que nós decidimos. Esse sim será o juízo final. Quando nós apresentarmos diante do Senhor, para que nós começamos a viver eternamente, após esse tempo aqui na terra, haverá um tempo eterno, uma vida eterna. Após nós passarmos por esse período aqui na terra, haverá uma vida eterna. E essa decisão a qual nós tomamos aqui enquanto nós vivemos, é ela quem vai decidir, ou seja, é Ele quem vai bater o martelo, é Ele que vai pôr em juízo a nossa decisão. Se nós decidimos seguir a Cristo e andamos conforme o Senhor tem ordenado, quando Ele trazer o juízo final, Ele vai falar assim, você decidiu andar comigo,
Então a sua decisão agora vai ser eterna. Nós vamos andar junto pela eternidade. Mas se nós decidirmos não andar com Ele, não servir a Ele, não crer nele, então Ele vai falar assim, ó, no juízo final, ó, a sua decisão foi de não estar comigo. Então você não vai estar comigo, você vai para outro lugar. Então nós entendemos isso, que o juízo final, ele não é a vingança de Deus, como muitos dizem. Não é o castigo de Deus, como muitos dizem. O juízo final não é apenas uma palavra, uma exclusão de uma palavra, não. O juízo final nós podemos afirmar que ele é a revelação de uma verdade total. Ele é a revelação de uma decisão a qual é individual de cada um. Eu cresci ouvindo que a salvação ela é individual. Eu cresci ouvindo que ninguém pode ajudar um outro, nem mesmo o esposo, esposa, pai com filho. A decisão ela é nossa, a forma de nós seguirmos a Cristo, a nossa escolha, a forma que nós escolhemos, ela é individual de cada um. Então o juízo final, ele vai ser apenas a revelação da palavra de Deus, da verdadeira palavra de Deus, e de respeito à nossa decisão, ao nosso livre-arbítrio, de nós decidirmos o que nós queremos. Essa semana eu questionava com 2 rapazes sobre a questão do livre-arbítrio, porque ela é uma ampla discussão. Mas se nós pararmos por um momento e falarmos, a decisão ela é minha, a decisão ela é sua, de querermos seguir a Cristo regradinho, certinho, então há um livre-arbítrio para nós escolhermos, mas há também uma consequência das nossas escolhas. E aqui o juízo a qual o escritor aos Hebreus deixa para nós é isso: vocês vão viver por um tempo como homens, vai se findar, vai morrer, e após disso vai vir o juízo, vai vir a decisão a qual vocês escolheram. Então o juízo ele isenta a Deus, porque não é uma vingança de Deus, o juízo final. O juízo final ele não é a raiva do Senhor, não é a condenação de Deus sobre a humanidade, não. Ele é apenas a decisão. O Senhor falando assim: você escolheu isso, enquanto eu te dei o tempo. Você escolheu isso, então é isso que você vai viver. Por que que tem que haver esse juízo? Para que a justiça seja feita com todos, para que não haja injustiça no nosso meio. Se não houvesse o juízo, aquele que é ímpio, aquele que é errado, aquele que vive de qualquer forma ou de qualquer maneira, quando se chegasse o final, não tivesse a oportunidade de se redimir, tivesse a oportunidade de, não estando em vida, entenda isso, por favor, não estando em vida, tivesse a oportunidade de falar assim: eu me arrependo de tudo que eu fiz, não estando em vida, ele haveria uma chance, haveria uma oportunidade dele de se salvar. Seria injusto com aqueles que estavam caminhando regradinho, fazendo aquilo que o Senhor ordenara, aquilo que a palavra dissera ao coração, aquilo que a palavra foi revelada para ele, a forma que o Senhor se revelou para ele. E ele morreu, e ele perdeu a vida terrena. Então o juízo final ele vem para que não haja injustiça, para que aquele que não quis saber de Cristo, aquele que que decidiu viver uma vida totalmente desregrada, totalmente oprimida, não saísse impune ou não saísse sem uma consequência
disso, da sua decisão. O juízo final, ele existe porque Deus é justo, porque Deus ele leva o mal, o pecado, o erro a sério. Nós já falamos disso aqui, que o pecado, o erro, Deus leva tão a sério, que Ele enviou Jesus para morrer por cada um de nós, dizendo assim, somente Jesus pode redimir os nossos pecados, somente Jesus pode nos ligar com Ele, mas nada outra coisa. Então o juízo final existe porque Deus é justo, porque Deus leva o mal a sério, e que a história humana precisa de um fechamento. Sem juízo, o mundo ou o universo seria moralmente um absurdo, um caos, não teria sentido nenhum. Deus criar o homem, Deus criar a terra, Deus criar o universo, Deus não precisaria disso, se não houvesse o juízo final. Se Ele colocaria um ponto final e falava, vocês decidiram isso, vocês decidiram aquilo. Aí nós perguntamos, e quem que será julgado nesse juízo final? A palavra do Senhor diz em Romanos 14:10, e todos comparecerão diante do tribunal de Deus. Todos nós seremos julgados. Mas há uma diferença sobre esse julgamento, não é apenas sobre obras, não é apenas sobre aquilo que nós falamos, pensamos ou sentimos. É um julgamento que não vai ser da decisão. Não é um julgamento que vai falar assim, você fez isso, então por isso, não. É um julgamento para confirmar a nossa decisão, para finalizar aquilo que nós já decidimos enquanto nós estávamos vivos. O Apocalipse vem relatar isso como o grande trono branco, onde todos apresentarão diante do Senhor, com a decisão já tomada, com a decisão já feita. O Senhor apenas vai mostrar para nós, ou vai declarar para nós qual foi a nossa decisão, mediante a nossa vida, mediante aquilo que nós estamos vivendo. Ali, as nossas decisões, Jesus, o justo juiz, Ele vai dizer como nós escolhemos viver. Qual é a decisão que nós tomamos enquanto nós estamos vivendo? Qual a decisão que nós todos os dias acordamos e falamos assim, eu decido seguir a Cristo, mas eu preciso satisfazer a minha carne, o meu ego. Eu decido ser fiel ao Senhor, mas eu não vou orar não, mas eu não vou ler a Bíblia não, mas eu vou vou viver aqui do meu jeito, eu vou no culto no domingo e está tudo certo. Nós que somos inteligentes, nós sabemos que essa escolha é de estar com Deus, é de estar com Jesus. Porque quando nós escolhemos estar com Jesus, nós queremos estar a todo instante, a todo momento, nos relacionando com Ele. Todo instante, todo momento, tendo um relacionamento com Ele, ou falando com Ele, ou cantando, ou dobrando o nosso joelho, falando, Senhor, como é bom estar na Tua presença. E o mundo, ou seja, o tempo a qual foi nos dado para nós decidirmos isso, tem roubado isso de nós. E na ministração do Neto ele disse isso. Tem roubado isso de nós. O nosso prazer de estar com Deus, o nosso prazer de estar na presença de Deus, o nosso prazer de louvar Ele, o nosso prazer de entoar cânticos, exaltando o nome santo dEle. O nosso cotidiano, o nosso dia a dia tem roubado isso de nós, tem colocado, sabe o quê?
prazer de nós estarmos assistindo algo no celular, algo na televisão. Nós acordamos e a primeira coisa que nós fazemos não é nem agradecer a Deus deitado, fala, Senhor, obrigado por mais um dia, não. É pegar o celular, vou olhar a hora. Aí você olha a hora, já olha a notificação, já olha as mensagens. Aí naquele instante de tempo, a hora parece que faz assim, você, nossa, eu estou atrasado, já sai correndo. Aí você esquece de agradecer a Deus por mais um dia. Esquece de falar assim, Deus, obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado porque o Senhor tem me dado mais uma oportunidade de estar diante de Ti. Você esquece até de falar assim, Senhor, vamos comigo para o trabalho. Senhor, vamos comigo para o mercado. Relacionamento com Deus é isso, meu amado. Decisão de estar com Deus é isso. Aí, eu quero que você entenda isso. Aí chega no dia da nossa morte, ou no tempo que se findar esses anos nossos, e chegar então o juízo. O tempo que chegar esse versículo 27, ordenado a todos morrerem uma vez e vindo depois disso o juízo. O Senhor Jesus vai chegar e vai falar assim, a sua decisão era de estar comigo todos os dias? Jesus, eu decidi estar com o Senhor todos os dias, mas eu não conseguia estar com o Senhor todos os dias. Se eu não estou me comparando com Jesus, com Deus, com nada, mas se eu estivesse no lugar, eu ia falar assim, mas você decidiu isso, mas você não conseguia ficar 10 minutos orando, se relacionando comigo. Você não conseguia ficar 10 minutos lendo a minha palavra, ouvindo a minha palavra, aprendendo de mim. E aqui nós vamos viver a eternidade. Será que os irmãos têm consciência disso? Viver a eternidade com Deus, se nós não conseguimos ficar 10 minutos falando com Ele, adorando a Ele. A decisão é nossa. Enquanto nós estamos vivos, enquanto nós temos tempo. Não adianta chegar no final e você falar assim, depois de tudo você falar assim, Jesus, o Senhor sabe o que eu queria, mas eu não tinha força. Não vai ter desculpa naquele dia. Não vai ter desculpa naquele dia, sabe por que eu falo para você? Porque quando Jesus veio, Ele passou 33 anos aqui até ser crucificado. E antes dele voltar para o céu, Ele falou assim para os discípulos e deixou na palavra dele, eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Aleluia. Jesus estava falando assim, não é fácil. Não vai ser fácil. Mas quando vocês precisarem de ajuda, vai ter um ajudador com vocês. Coloque-se de pé. Você decide estar com Cristo? Você quer viver a eternidade com Cristo? Vai ensaiando aqui na terra. Passa o máximo de tempo que você conseguir na presença dEle. Para que Ele olhe lá de cima e fale assim, realmente, o pastor Wellington quer estar comigo na eternidade. Para que Ele olhe lá de cima e fale, realmente, ela quer estar comigo na eternidade. Está vendo? A casa dela está de ponta cabeça, estruturalmente, financeiramente.
Ela abre a despensa, não tem nada lá dentro. Mas ela fala: Senhor, é tudo que eu quero, é a tua presença. Tudo que eu quero é viver contigo na eternidade. O momento de decisão é agora. O momento de escolha é agora. Mas pastor, eu vou sofrer, eu estou sofrendo. Amados, um dia vai se findar tudo isso. A caminhada para cada um é de forma diferente. Mas a palavra diz que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Está falando que quando você caminha com Cristo sofrendo, mas você é fiel a Ele na sua decisão, aleluia. A intenção do seu coração vai ser revelada, a sua fidelidade vai ser avaliada, as ações, as palavras e as intenções. Deus sabe de tudo, e Ele vai revelar tudo no dia final, no juízo final. Não é só sobre o que fazer, mas é o porquê nós fazemos. Então eu ouso dizer que o juízo não é lá no futuro, é agora. A decisão ela é hoje, aleluia. Deus, Ele quer viver com você. Ele quer se relacionar com você. Ele quer que você esteja com Ele na eternidade, aleluia. Deus, Ele quer viver com você na eternidade. Deus, Ele te criou, aleluia, para Ele estar com você na eternidade. A decisão ela é sua. A decisão ela é minha. O juízo final ele é real, meu amado. Ele é justo, ele é necessário. E ele vai definir. Ele vai definir a eternidade da nossa vida. Ele vai definir aonde nós vamos passar a eternidade. Com Cristo, com Deus, ou longe de Cristo e longe de Deus. Está vendo como que Deus é tão justo? Se você escolheu não viver com Ele, Ele vai falar assim: tudo bem, você não vai viver comigo. Você não vai viver comigo, a escolha é sua, a decisão é sua, eu não vou te obrigar a nada. Eu apenas te peço. Eu quero orar por você, aleluia. Que tem decidido a viver a eternidade com Cristo, mas não tinha se dado conta de que a decisão é na sua caminhada com Cristo. A forma com que você caminha com Cristo. E eu quero que você coloque a mão dentro do seu coração e seja sincero com Deus. E fala para Ele: Senhor, eu decidi isso, mas eu preciso da tua ajuda. E eu não vou falar para você que a ajuda de Deus vai vir hoje, porque ela já veio. Quando o Senhor Jesus voltou ao céu, Ele falou: eu vou enviar o Consolador, o ajudador, aleluia. Basta você pedir ajuda para Ele. Eu queria pedir para o grupo de louvor subir aqui já ir preparando, fazendo um fundo. Enquanto nós oramos. E por favor, nessa oração, seja sincero com Deus. Seja sincero com Deus. Mostre as suas falhas. Não esconda nada. Porque Deus, Ele quer te ajudar a morar com Ele na eternidade. Lembra que eu disse? Ele tem feito de tudo, aleluia, para que nós estejamos com Ele. Ele tem aberto grandes oportunidades para ajudar-nos na nossa decisão. Senhor, feche seus olhos, curva a sua cabeça, seja sincero com Deus.
Pai, a Tua palavra esclarece muito ao nosso respeito, Senhor, mediante a nossa vida, mediante ao nosso viver aqui nessa terra. Talvez, Senhor, nós não tenhamos ciência ou consciência disso, que nós estamos sendo preparados, ó Pai, para a nossa decisão, para a nossa decisão, Senhor Deus, ó Pai, que nós tomamos antes de morrermos, ou antes de se findar o nosso tempo, antes da sua vinda. E nós estamos vivendo como se estivesse nas mãos do Senhor, aleluia, as nossas escolhas, as nossas decisões. Quando o Senhor disse que se nós cremos, nós já somos salvos, o Senhor já passou essa decisão para cada um de nós. E nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que nós precisamos de ajuda constantemente. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Abraça-nos, ó Santo Espírito. Quero fazer algo que há muito tempo o Espírito Santo tem me incomodado e tem me falado. Eu quero pedir para você tomar uma atitude de dar um passo. Vem aqui na frente do corredor. Nós vamos orar por você. Os pastores irão orar por você. Você fala, não, eu tenho vergonha. Você não precisa vir. Nós não estamos aqui forçando ninguém a nada. Nós só estamos tendo a liberdade, dando a liberdade para o Espírito Santo fazer aquilo que Ele quer fazer no nosso meio. Porque nós temos clamado, falado, Senhor, venha sobre nós. Manifeste a Tua glória, a Tua presença no nosso meio. Mas as nossas ações, as nossas atitudes não são disso. Então se você achar, falar assim, eu preciso que vocês orem por mim. Eu não estou tendo força de orar na minha casa. Eu não estou conseguindo nem agradecer a Deus pelo alimento que Ele põe na minha mesa. Estamos aqui para te ajudar em oração, para sustentar-te, para ser o pilar, aleluia, da oração, para te ajudar. A palavra diz que nós temos que ajudar um ao outro, sustentar um ao outro. E como que nós vamos fazer isso se nós não nos disponibilizamos? Por favor, algumas mulheres, Maléia, por favor. Você que sentiu vontade de abraçar o seu irmão, falar assim, meu amado, eu sei que não é fácil a caminhada, mas eu estou aqui para caminhar junto contigo. Aleluia. Meu irmão, eu sei que as lutas do dia a dia é pesada. Eu sei que as dificuldades do dia a dia é difícil. Mas eu estou aqui. Eu às vezes também não tenho forças, mas a nossa força é o Senhor. Nenhum homem aqui pode dar o que o outro homem precisa, somente o Senhor. O Senhor tem sido tão bom conosco, ó Deus. Te peço, segura bem forte as mãos, ó Pai, desses que aqui estão necessitados. Porque nós decidimos que nós queremos viver contigo na eternidade.
que Deus quer viver contigo na eternidade. E quando você precisar, aleluia, fala: Senhor, eu preciso. Não liga para o homem, não liga para a mulher, liga para Jesus. O mais interessado na sua salvação chama-se Deus, Jesus Cristo. Aleluia. Vamos estar orando para os aniversariantes. Dia 11 a PAP, dia 15 a irmã Fátima Brasileira, dia 15 também a ABEC. Vamos estar orando pelos professores, né, que vai estar voltando às aulas do ensino municipal. E ainda não temos culto no lar na terça-feira. Você que quer, né, você que o Senhor entre em contato com o pastor Anderson. Senhor, abençoa, Senhor Deus, ó Pai, os aniversariantes desta semana. Dia 11 a PAP, dia 15 a Fátima, também a BEC. Que o Senhor possa, ó Pai, aleluia, segurar nas mãos delas, Senhor, como o Senhor segurou nas nossas nessa noite. O Senhor possa, ó Pai, colocar uma convicção, Senhor Deus, ó Pai, diante delas, assim como o Senhor colocou na nossa nessa noite. Mas nós te pedimos, ó Pai, um presente diferente, ó Pai, que somente o Senhor pode dar. E que o seu nome venha a ser engrandecido por isso. Pai, os professores, ó Pai, do ensino médio, do ensino do primário, da creche, que o Senhor possa, ó Deus, ó Pai, guardá-los, protegê-los, dar sabedoria. O Senhor possa blindá-los, ó Senhor Deus, ó Pai, de toda e qualquer ideologia que vem contrária à Tua palavra. O Senhor vem, Senhor Deus, ó Pai, proteger eles, ó Pai, de cansaço mental, físico. Repreendendo, Senhor Deus, ó Pai, toda a depressão, toda a opressão, Senhor Deus, ó Pai. Que eles venham, Senhor Deus, ó Pai, ser sustentados, não por homens, ó Pai, mas pelo Teu Santo Espírito. Pai, há uma causa, Senhor Deus, ó Pai, deles a serem julgadas. Entra com providência nessa causa, Senhor. Entra com providência, Senhor Deus, ó Pai, que eles não venham guerrear com armas humanas, ó Pai, mas com o joelho no chão, falando: Senhor, é nosso direito, nós precisamos. Move o coração, move as Tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, amém? Tem um aviso aqui, ó, para quem for dormir no acampamento, tem que levar a Bíblia de papel, caderno de anotação e caneta, roupas confortáveis e também modesta, tênis, chinelo, itens de higiene pessoal, shampoo, sabonete, escova de dente, toalha de banho, toalha de rosto, roupa de cama, travesseiro, colchão, repelente, protetor solar e uma garrafa d'água. A chegada na escola vai ser sábado, a partir das 3 horas da tarde, e o portão vai fechar às 6. Amém? Qualquer dúvida ou qualquer dificuldade, entre em contato com a Fer, entre em contato com a Rafa, a Thaís, o Neto, o Mega, entre em contato com eles. Qualquer dificuldade, eu queria ir, mas não vai dar por isso, entre em contato com eles. Entre em contato com eles, fala: eu queria, mas não vai dar, daria se fosse assim. Entre em contato com eles, pode ter certeza que algo vai ser feito. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor e encerrando. Senhor, obrigado por mais um culto. Obrigado porque o Senhor mostrou que mais uma vez o Senhor quer nos salvar. O Senhor quer viver conosco na eternidade. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é fiel. Aleluia. Mesmo quando nós somos infiéis, mesmo quando, Senhor Deus, ó Pai, nós somos fracos, e é a maioria das vezes,
mesmo quando nós somos falhos, e é a maioria das vezes, o Senhor é o nosso Deus. Sustenta-nos na Tua presença e nas Tuas mãos. Nos dá uma semana, ó Pai, de vitória. Vitória essa que eu digo, ó Pai, é de que aquele que não conseguia orar, que ore. Aquele que não conseguia ler a Bíblia, que leia. Aquele que não conseguiria, aleluia, te louvar com essência de adorador, que consiga em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que conseguiam, aumenta, dobra, triplica o tempo na Tua presença, aleluia, para treinar na eternidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, e digamos juntos amém. Amados, tem uma cantina abençoada ali, que você possa abençoar a igreja e ser abençoado em nome do Senhor Jesus, amém?